Olá, meu nome é Bruna, sou acadêmica de medicina e hoje vou apresentar a cartilha educativa sobre febre reumática e cardiopatia reumática utilizada pelo projeto PROVAR, em parceria com a Edwards Foundation e a REACH. Esses materiais foram criados com o objetivo de promover a conscientização dos profissionais de saúde sobre a importância do diagnóstico precoce, do tratamento adequado e da prevenção dessas doenças, que ainda impactam milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Convido você a acompanhar esse conteúdo pensado especialmente para informar, orientar e fortalecer o cuidado com a saúde do coração. O que é a febre reumática e como ela pode ser adquirida? A febre reumática é uma doença inflamatória sistêmica, imunomediada, que ocorre como resposta tardia à infecção de orofaringe por Streptococcus pyogenes, que é o estreptococo beta-hemolítico do grupo A. A infecção estreptocócica aguda da faringe, denominada faringoamidalite, caracteriza-se clinicamente por odinofagia, febre e presença de exudato purulento tonsilar. Em indivíduos geneticamente predispostos, a resposta imunológica desencadeia reação cruzada com tecidos do hospedeiro, ocasionando lesões inflamatórias não supurativas, principalmente em articulações, tecido subcutâneo, sistema nervoso central e tecido cardíaco. O intervalo entre a infecção aguda e o início dos sintomas reumáticos é, em média, de 2 a 3 semanas. O tratamento com antibiótico precoce e adequado da faringoamidalite é eficaz na prevenção da febre reumática. Por isso, toda criança ou adolescente com sintomas compatíveis deve ser avaliada clinicamente para triagem e eventual antibiótico terapia. E quais são os sintomas dessa doença? A febre reumática apresenta-se com manifestações clínicas variadas, sendo os sinais e sintomas mais comuns a poliartrite migratória, predominantemente de grandes articulações, como joelhos, tornozelos e cotovelos, a febre de padrão contínuo ou remitente, associada a calafrios e sudorese profusa, e a coreia de Sydenham, que são movimentos involuntários e rápidos, afetando especialmente músculos da face e membros superiores. Outras manifestações possíveis incluem a cardite, com ou sem sintomas clínicos, nódulos subcutâneos e eritema marginado. E o que é a cardiopatia reumática? O coração, órgão responsável pela circulação sanguínea sistêmica e pulmonar, é composto por 4 câmaras e 4 válvulas, mitral, tricúspide, aórtica e pulmonar, que asseguram o fluxo sanguíneo unidirecional. No contexto da febre reumática, o processo inflamatório pode acometer o endotélio valvar, principalmente da válvula mitral, provocando fibrose, espessamento e disfunção valvar, estenose, insuficiência ou lesão mista. Essa lesão é denominada cardiopatia reumática e pode se instalar mesmo após um único episódio de febre reumática. Mesmo após a resolução clínica das manifestações sistêmicas, as alterações estruturais valvares podem persistir e se agravar com novos surtos. Pacientes com histórico de febre reumática ou com diagnóstico confirmado de cardiopatia reumática devem ser incluídos em programa de profilaxia secundária com antibiótico terapia de longa duração, visando a erradicação contínua do Streptococcus pyogenes da orofaringe. O antibiótico de escolha é a penicilina benzatina, que atua como bactericida e imunoprevenção. O tratamento contínuo impede a ocorrência de novas infecções streptocóccicas e, consequentemente, previne a reativação da resposta autoimune, protegendo o miocárdio e o aparelho valvar de lesões adicionais. E como é feito o tratamento? A penicilina benzatina deve ser administrada por via intramuscular profunda a cada 21 a 28 dias, conforme o protocolo da profilaxia secundária. A duração do tratamento dependerá da presença e gravidade da cardite. Cada dose confere cobertura antimicrobiana eficaz por até 4 semanas. A não adesão ao esquema ou falhas na periodicidade aumentam significativamente o risco de recidiva da febre reumática e progressão da cardiopatia reumática para formas mais graves. A compreensão por parte do paciente dos objetivos do tratamento e da ação da medicação contribui para a melhor adesão ao regime terapêutico. O que mais pode ser feito?
A presença da febre reumática e a redução do risco de reinfecção dependem também de medidas gerais de saúde e higiene, como, por exemplo, a lavagem frequente de mãos e face, alimentação balanceada e adequada, higiene bucal após as refeições e a manutenção de ambientes limpos e arejados. Pacientes e seus familiares devem ser orientados a procurar assistência médica ao primeiro sinal de faringoamidalite. A continuidade da medicação profilática, conforme prescrição médica, é essencial para o controle da doença. E após um diagnóstico de febre reumática aguda ou após o diagnóstico da cardiopatia reumática, o acompanhamento com especialistas deve ser constante e reforçado pelas equipes de saúde da família. Além desses, temos outros cuidados importantes: solicitação periódica de ecodopplercardiograma transtorácico para monitoramento das valvopatias e da função ventricular. Também deve ser realizado o acompanhamento odontológico regular, a cada 6 a 12 meses, visando prevenção de infecções e minimização do risco da endocardite infecciosa. É imprescindível informar ao dentista sobre o diagnóstico de cardiopatia reumática. Incentiva a participação em grupos de apoio ou programas de atenção à saúde cardiovascular que podem estar disponíveis na atenção básica ou em redes regionais. Presença frequente das equipes de saúde junto à família para abordagem de outros membros. É comum a coincidência familiar da doença, assim como da profilaxia, tratamentos e, eventualmente, até mulheres portadoras da doença que estejam grávidas. Agora, vamos falar um pouco sobre o que você precisa saber caso o paciente seja uma mulher com cardiopatia reumática em idade reprodutiva. Por que precisamos conversar sobre a gravidez? Em mulheres com cardiopatia reumática, a gestação representa um período de alto risco cardiovascular elevado, devido ao aumento da demanda hemodinâmica. Mesmo na ausência de desejo gestional imediato, é fundamental abordar o tema com todas as pacientes em idade fértil. Durante a gestação, ocorre aumento do volume plasmático e do débito cardíaco. Em portadoras de valvopatias reumáticas, especialmente estenose mitral significativa, essa sobrecarga pode levar à descompensação clínica. O aconselhamento pré-concepcional é essencial para manejo seguro e individualizado. O que fazer quando a paciente estiver planejando engravidar ou se descobrir que está grávida? Se houver desejo de engravidar, a paciente deve ser previamente avaliada por cardiologista e obstetra, com revisão medicamentosa e orientação específica. Em casos de diagnóstico gestacional, o encaminhamento precoce ao pré-natal especializado é imprescindível, mesmo que a gestação não tenha sido planejada. Nesse caso, sempre que considera-se o pré-natal como alto risco. Algumas medicações utilizadas no manejo da cardiopatia reumática são contraindicadas durante a gestação, como, por exemplo, a varfarina, e deverão ser substituídas. Além disso, recomenda-se o uso de suplementos vitamínicos como ácido fólico e ferro, conforme a prescrição. Todas as pacientes devem informar seus profissionais de saúde sobre o diagnóstico de cardiopatia reumática e as medicações em uso. Quando não houver desejo reprodutivo, deve-se ofertar aconselhamento em planejamento familiar e prescrever métodos contraceptivos seguros e eficazes, de preferência de longa duração. Agradeço pela atenção e qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigada!